A figura de Satanás é mencionada em várias passagens do Novo Testamento da Bíblia, especialmente nos Evangelhos, nos quais Jesus compartilha ensinamentos relacionados a Satanás e ao mal. Aqui estão alguns dos ensinamentos de Jesus sobre Satanás. Após seu batismo por João Batista, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele jejuou durante 40 dias e 40 noites, e no final desse período, quando estava faminto, o diabo se aproximou dele para tentá-lo. Tentação no deserto. Primeira tentação: transformar pedras em pão. O diabo começou tentando explorar a fome de Jesus, sugerindo que ele transformasse pedras em pão para satisfazer sua própria necessidade. No entanto, Jesus respondeu citando as Escrituras, dizendo: "Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Segunda tentação: lançar-se do pináculo do templo. O diabo então levou Jesus ao pináculo do templo em Jerusalém e sugeriu que ele se lançasse de lá, citando as Escrituras para justificar sua ação, argumentando que os anjos o protegeriam. No entanto, Jesus respondeu novamente com uma citação das Escrituras, dizendo: "Não tentarás o Senhor teu Deus." Terceira tentação: adoração em troca de reinos do mundo. Finalmente, o diabo mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e prometeu dar-lhe autoridade sobre eles se ele o adorasse. Jesus repreendeu o diabo mais uma vez, declarando: "Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto." Após essas tentações, o diabo afastou-se de Jesus e anjos vieram servi-lo. Essa passagem destaca a resistência de Jesus às tentações do diabo, usando as Escrituras como sua fonte de resistência e demonstrando sua dedicação à vontade de Deus. A expulsão de demônios. A narrativa da expulsão de demônios está presente em vários episódios nos Evangelhos, onde Jesus demonstra seu poder sobre as forças malignas. Uma das passagens mais conhecidas é a cura de um homem possuído por uma legião de demônios, conforme relatado em Marcos 5, 1-20. Certo dia, Jesus e seus discípulos chegaram à região dos Gadarenos, na outra margem do mar da Galileia. Logo que desembarcaram, foram abordados por um homem que vivia entre os sepulcros, possuído por espíritos imundos. Ele era tão feroz que ninguém conseguia prendê-lo, e ele frequentemente se autoferia com pedras. Ao ver Jesus, o homem correu em direção a ele e, prostrando-se, exclamou em alta voz, reconhecendo Jesus como o Filho do Deus Altíssimo. Jesus então questionou os espíritos imundos sobre seu nome, e a resposta foi: "Legião, porque somos muitos." Os demônios pediram para não serem enviados para o abismo, mas sim para uma manada de porcos que estava alimentando nas proximidades. Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos. A manada então enlouqueceu, precipitando-se por um despenhadeiro e se afogando no mar. Os pastores dos porcos testemunharam o ocorrido e espalharam a notícia pela cidade e pelos campos. As pessoas da região vieram ao encontro de Jesus e encontraram o homem antes possuído, agora sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. Esse evento deixou a população atônita e com medo. No entanto, aqueles que viram a transformação pediram a Jesus que se retirasse de sua região. A advertência sobre Satanás como o pai da mentira. Jesus estava ensinando no templo e algumas pessoas que o ouviam questionaram sua origem, sugerindo que ele era nascido de relações ilícitas. Em resposta, Jesus afirmou sua origem divina e alegou que, ao contrário deles, ele falava a verdade. Ele então direcionou palavras específicas àqueles que o questionavam, revelando a natureza destrutiva e enganadora de Satanás. Jesus disse: "Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira."
Essa passagem destaca a dualidade entre a verdade e a mentira, representando Jesus como a fonte da verdade e Satanás como o originador da mentira. Ao chamar Satanás de pai da mentira, Jesus está enfatizando a natureza enganadora e destrutiva do adversário espiritual. Essa advertência é parte de uma discussão mais ampla registrada no Evangelho de João, onde Jesus se apresenta como o Eu Sou, Yahvé, e confronta aqueles que duvidam de sua divindade. Essa passagem destaca a importância da verdade e da identificação das influências enganosas que podem desviar as pessoas do caminho da verdade. A oração do Pai Nosso. Jesus estava ensinando a multidão sobre a importância da oração e a necessidade de uma abordagem sincera e íntima com Deus. Ele disse: "Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém." Essa oração é uma expressão profunda da relação entre o crente e Deus, destacando temas de adoração, submissão à vontade divina, dependência de Deus para as necessidades diárias, reconciliação e proteção contra o mal. É considerada uma oração central no cristianismo e é recitada em muitas tradições cristãs ao redor do mundo. A previsão da queda de Satanás. A previsão da queda de Satanás é mencionada em uma passagem específica do Evangelho de Lucas. Aqui está a narrativa conforme encontrada em Lucas 10:18, Almeida Corrigida e Fiel. Jesus, porém, lhes disse: "Eu via Satanás como raio cair do céu." Essa declaração de Jesus ocorre após enviar 70 discípulos para realizar obras em seu nome. Quando os discípulos retornam com alegria, relatando os resultados de suas atividades, Jesus responde com essas palavras, expressando uma visão de Satanás caindo do céu como um raio. Essa passagem é curta e a interpretação exata pode variar. No entanto, muitos estudiosos entendem essa afirmação como simbólica, representando a derrota ou a queda espiritual de Satanás em face do ministério de Jesus e da expansão do reino de Deus na terra. A visão de Satanás cair do céu como raio pode simbolizar a rápida derrota ou a perda de influência diante do poder divino. É importante notar que essa passagem não fornece detalhes extensos sobre a queda de Satanás, como em outras partes da Bíblia, como por exemplo, Isaías 14:12-15 e Ezequiel 28:12-19, que são considerados pelos estudiosos como textos que abordam a queda de Lúcifer associado a Satanás. Em resumo, a previsão da queda de Satanás em Lucas 10:18 é uma afirmação breve de Jesus que simboliza a vitória espiritual sobre as forças malignas em resposta à proclamação do Evangelho e ao avanço do reino de Deus. Em conclusão, a passagem de Lucas 10:18 registra uma declaração simbólica de Jesus sobre a queda de Satanás em resposta à missão bem-sucedida dos 70 discípulos. Essa visão representa a vitória espiritual sobre as forças malignas em face do ministério de Jesus e do avanço do reino de Deus. Se você estiver interessado em explorar mais temas espirituais e bíblicos, convido-o a se inscrever no canal Sabedoria do Espírito. Lá você encontrará conteúdos inspiradores e informativos sobre as Escrituras, reflexões espirituais e discussões sobre temas relacionados à fé. Não deixe de se inscrever para receber atualizações regulares e aprofundar sua compreensão espiritual. Agradeço pelo seu interesse e espero que o canal seja uma fonte enriquecedora para sua jornada espiritual.